político. Por isso que eu disse que é uma estratégia política de não enfraquecimento da nossa oposição. Céu. Obrigada. Bom, já é quase boa tarde, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito do posicionamento dos integrantes dos conselhos, né? Nessas demandas que vêm da diretoria, das propostas da diretoria, que muitas vezes representam demandas que vêm dos próprios participantes, né? A gente tem contado com a colaboração da diretoria quando a gente solicita algumas informações extraordinárias. Por exemplo, nesse caso que o Marcel estava falando, da incorporação da gratificação, que foi um acordo coletivo dos funcionários do Banco do Brasil, em que a gente tem a convicção de que isso não vai aumentar o custeio, o custo ou o benefício. Você lembra, Marcel, que foi feita uma apresentação da diretoria no Conselho e nós solicitamos, mesmo após a apresentação, nós solicitamos parecer jurídico e parecer atuarial, para nos dar toda a convicção de que realmente aquela decisão não poria em nenhum tipo de risco ou que trouxesse qualquer tipo de prejuízo para o plano ou para os associados. Com relação ao empréstimo simples, que é um assunto que eu vinha conversando com o Marcelo, é um assunto muito sensível, né? A partir da decisão da diretoria, nós tivemos uma demanda, uma reação de algumas entidades e dos próprios colegas, né, de mais idade que se sentiram prejudicados porque não vão poder atingir aquele prazo maior, que é de 120 meses. Conversei com o Marcelo e solicitei ao presidente do Conselho que incluísse esse assunto na pauta, para que a diretoria nos apresentasse os estudos, as justificativas e tudo que foi feito, como se chegou àquela conclusão, porque a alçada era da diretoria. E, Parinha, a gente percebeu, e eu, inclusive, tenho um parecer jurídico sobre o assunto, pareceres atuariais, que isso fundamenta muito a nossa decisão, e eu percebi, eu que levei essa demanda, que eu queria trazer uma resposta para os associados, e percebi que há uma coerência realmente nessa mudança do critério com relação a prazo e expectativa de vida. É lógico que o processo, ele sempre pode ser aperfeiçoado. Estive conversando com o Marcelo. Será que as pessoas que estão nessa faixa, será que não poderia ter um período de transição para que elas não perdessem nesse momento da renovação? Isso não foi feito. Mas o estudo técnico tem coerência e está muito bem fundamentado. E eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade e essa preocupação, tanto com relação à questão do fundo, aos limites e todo o estudo técnico que foi feito, e com relação também à demanda dos associados e das entidades. Agora, eu acho que a resposta, o Gilberto falou assim, e daí, né? Depois de toda a discussão, de todos os questionamentos, e daí? O que a gente faz? Eu acho que a resposta é essa que a gente está dando aqui, é a mobilização. Você falou isso também, Marcelo. É a mobilização. Enquanto nós não estávamos mobilizados, as coisas estavam mais difíceis. Eu acho que nós, e principalmente as entidades que estão representando os aposentados, das quais a FPB se inclui, essa mobilização é que fez com que a gente pudesse participar de uma mesa de negociação que alguns anos nem participavam, nem era permitido. Então, hoje, nós participamos, nós defendemos, nós discutimos, participamos das decisões. Se todas as decisões são as melhores, eu não sei, mas são as possíveis dentro de uma negociação com várias entidades. E assim foi na distribuição do superávit, que a gente participou, a FPB participou. Então, essa mobilização que a gente vem conseguindo obter, a gente não pode deixar que isso caia no esquecimento. Agora mesmo, com relação à retirada de patrocínio, se não houvesse a mobilização das entidades e dos participantes, mandando milhares de e-mails e participando, e a própria FBB, inclusive, entrando na justiça, muito provavelmente aquela resolução
da retirada de patrocínio já teria sido aprovado e teria sido aprovada com a divisão da nossa reserva de contingência com o patrocinador. Isso não aconteceu por quê? Porque existiu uma reação muito grande e os órgãos governamentais tiveram que parar e refazer o estudo, e esse estudo está ainda na mesa, não está concluído. Eu participei da última reunião do CNPC, mas a questão da reserva de contingência, já houve uma retirada desse artigo da minuta da resolução, e então isso não vai mais constar dessa resolução. Isso foi conseguido através de quê? De muita luta, de muita discussão e de muita mobilização. O outro ponto da retirada de patrocínio, que é a questão que fere os nossos direitos adquiridos, a coisa ainda não está redonda, a minuta não está boa, a ANAPAR e as outras entidades estão reestudando esse assunto e a reunião do CNPC ainda não está marcada, e a gente tem que manter amanhã. A do CNPC amanhã, a da Previc que não está. A Previc tem uma outra questão aí, que é da redução da taxa de juros. Então, essas coisas que a gente está caminhando junto, está conseguindo um bom resultado, a gente tem que manter. Então, eu acho que assim, a nossa união das entidades, a participação, esse debate, trazer os representantes. Eu, como conselheira da Previ, eu tenho feito um esforço muito grande dentro do Conselho para levar as nossas demandas, as nossas discussões, inclusive com relação à Resolução 26, e todos nós temos um posicionamento muito firme e contrário às questões que a 26 trouxe prejuízo para a gente, com divisão de superávit e outros pontos mais. E é nesse fórum que a gente consegue levantar essas demandas e trazer e levar para as mesas de negociação. Então, essa mobilização, ela é uma mobilização que ela é para se tratar dos assuntos administrativos, é na negociação e, em última instância, a gente recorrer à via judicial, como a FPB está recorrendo agora com relação à P220. O nosso entendimento lá na FPB é que não é questão do pagamento do benefício. A P220, o problema é que os associados recolheram, contribuíram para efeito de pensão, e esse dinheiro que foi recolhido, ele participou da formação do superávit. Então, a gente entende que ele tem que retornar. Esse é o posicionamento da FPB, que está na Justiça, e a gente está aguardando uma decisão. A gente pediu uma liminar, não foi concedida a liminar, mas o mérito da questão ainda não foi decidido. E o outro ponto que eu queria fechar aqui com vocês é a respeito do teto de remuneração dos dirigentes estatutários, que é uma outra luta dos eleitos. Eu cheguei lá em 2010, esse assunto estava em suspenso, não retornou mais para o Conselho Deliberativo, e vai para lá, e a Previ que dá uma determinação para a Previ cumprir, e o banco se nega a cumprir sob o argumento de que não houve incorporação daquelas verbas lá em 2008, e no nosso entendimento e no da Previ houve a incorporação. Então a Previ deu uma determinação para que a Previ desempilhe aquelas verbas, ou seja, separe aquelas verbas, corrija e atualize as aposentadorias já concedidas, os benefícios já concedidos. E daqui para frente a regra seria essa. Só que o banco se recusa a fazer isso, então ficou aquele negócio. A Previ que diz, a Previ não pode executar enquanto o banco não informar os valores, e aí acabou indo para a Advocacia Geral da União, que nós nem sabemos se é o fórum adequado para arbitrar sobre esse assunto. Então, esse assunto está na mesa, nós colocamos na reunião do Conselho Deliberativo, a última reunião que foi na semana passada, e os dirigentes, inclusive o presidente da Previ, o atual presidente, o Dan Conrad, estava com toda a diretoria, onde esse assunto foi colocado, e o Conselho Deliberativo, nós eleitos, não vamos deixar esse assunto passar em branco. A gente tem que estar mobilizado, porque eu não tenho essa certeza, Marcel, de que o posicionamento vai ser favorável
a nossa opinião, a nossa decisão que vem lá de 2008. A nossa posição é: o teto foi estabelecido em 2008, então ele tem que prevalecer. É aquele teto do INRF especial que é o mais alto dentro do Banco do Brasil. Não é o do diretor, não é do vice-presidente, não é do presidente. É do mais alto nível de carreira dentro do Banco do Brasil. Dali para cima, ninguém está questionando se os dirigentes do banco têm que ganhar mais ou menos. É lógico que o banco tem que remunerar bem seus administradores, porque eles são atraídos para o mercado com altos salários. Então, a remuneração, a recompensa pelo trabalho tem que ser dada. Isso só não pode ser feito à custa do nosso plano, à custa de nós todos, que contribuímos a nossa vida inteira e recebemos o nosso benefício. Eu estou há 9 anos aposentado, proporcionalmente àquilo que eu contribuí. Diferentemente desses dirigentes que estão se aposentando, que não tem o teto, então se ele ganha 50 mil, 90% sobre 50, num cálculo bem simples, assim, só para a gente ilustrar. E se for 60, 90 sobre 60. Se for 100, 90 sobre 100. Então, isso é que a gente tem que estar muito atento. Às vezes, quando esse assunto fica meio morno e tal, e ninguém fala mais nisso, nós voltamos a colocar esse assunto em pauta no Conselho Deliberativo, para que isso não caia no esquecimento. E aí é que eu peço aos senhores que essa mobilização, especialmente nesse assunto, que eu acho que isso é uma coisa absolutamente equivocada, para a gente não dizer uma palavra um pouco mais pesada, essa questão de estabelecer esse teto altíssimo, a gente tem que contestar isso, e a gente vai contestar, e se isso for aprovado, muito provavelmente uma das nossas instituições, talvez a nossa própria FPB, entre com uma ação judicial. Está pautado para o fiscal para amanhã, o assunto, no fiscal da Previdência. Obrigada, Marcelo.